Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Epístola de Paulo aos Romanos capítulo 7. Obrigado. Verso 23, 24 e dando continuidade em Romanos 8, verso 1, tá certo? Vocês sabem que a Bíblia ela não tem essa divisão. A Bíblia, quando foi escrita, é uma epístola. Então essa divisão é feita apenas para facilitar o estudo. Então o versículo 24 continua em Romanos 8, verso 1. Todos acharam? Palavra do Senhor. 23, cadê o 23? É de 23, 24 e Romanos 8, 1. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo da lei do pecado. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque a lei de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus te pedimos que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento. Fala profundamente, Senhor. Em nome de Jesus declaramos que há poder na tua palavra para libertar cativos. No poder do teu Espírito quebrar correntes. Fazer com que, Senhor, prisioneiros sejam libertos. Gerar transformação para o louvor da tua glória. No nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, que o teu nome seja exaltado mais uma vez nessa noite, que o teu nome seja engrandecido, Senhor, na vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos assistindo pela internet, que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Tem uma canção do Armando Filho, não sei se o Harrison conhece, é em sol maior, eu acho, diz assim: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desce da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém? Aleluia. Semana passada nós falamos sobre guerra, sobre conflitos. Ganhe a batalha, ganhe a batalha. Hoje nós queremos falar sobre os conflitos internos que acontecem dentro da gente, coisas que acontecem dentro da gente. Às vezes a gente tem uma sensação
de que somos um pouco, ou cada um aqui é um pouquinho, como é que eu posso dizer a você? Alguém que tem uma dupla personalidade. Deixa o Batman quieto, gente. Amém? Não se preocupa com o Batman, não. Preste atenção aqui. Aleluia. Você já sentiu isso? Diga para o seu irmão: você é crente, deixa de ser frouxo. Daqui a pouco eu tenho um. Ai, meu Deus do céu. Nada disso. Escute. Às vezes a gente tem a sensação de que parece que tem duas pessoas dentro da gente. Tem uma que está toda pronta, toda doidinha para aprontar alguma coisa, e tem outra que está dizendo assim para a gente: não faz isso, não faz isso. Quem já teve essa sensação? Pastor, tem hora que parece que dentro de mim tem algo que parece que fica dizendo para dentro de mim assim: vai! Mas parece que tem dentro de mim também um freio que diz assim: não vai! Aí eu não sei o que eu faço, se eu vou ou se eu não vou, se eu faço ou se eu não faço, se eu chuto o pau da barraca ou se eu não chuto o pau da barraca. Eu não sei o que eu faço. Levanta a mão de novo, quem já se sentiu assim? Agora tem mais mãos se levantando. Tem várias, nas culturas, nas tradições, as pessoas falam sobre essas coisas de muitas formas. Na cultura indígena, por exemplo, as pessoas dizem que dentro de cada um de nós tem 2 lobos. Já ouviram? Diz que tem 2 lobos dentro da gente: um lobo bom e um lobo mau. Um que quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Um quer fazer o bem e o outro quer fazer o mal. E as pessoas perguntam: pastor, nessa luta quem é que ganha entre o lobo bom e o lobo mau? Aquele que você alimenta. Quem você alimenta vai determinar se você, o que é que você vai fazer. Mas isso está dentro da gente. Outras pessoas, elas ilustram de outra forma. Elas falam, se você quando criança assistia o Pica-Pau, alguém aqui assistia o Pica-Pau? O pessoal mais velho assistia, né? Quantas vezes aparecia o anjinho bom e o anjinho mau do lado do Pica-Pau? Você lembra dessa cena? Icônica. Um dizia: vai, vai. O diabinho: vai, vai. E o anjinho dizendo: não vá, não vá. Pior que o Pica-Pau só fazia o que o capeta falava. Mas não parece que acontece isso? Pastor, tem coisa que eu sei que é errado, eu sei que eu não devo fazer, mas quando pensa que não, eu já fiz. Aí tem aquela síndrome de Chaves. É Chaves? Chapolin. Foi sem querer querendo. É Chaves. Foi sem querer querendo. Às vezes seus filhos agem assim, né? Mamãe, eu não queria fazer, mas alguma coisa foi lá e eu fiz. Seus filhos já deram uma desculpa dessa, assim? Algo parecido? Pois é. Essa batalha, gente, acontece todos os dias. E ela acontece dentro da gente. Acontece dentro de nós. O Freud, eu acho que ele pegou carona aqui nesse capítulo aqui, capítulo 7 de Romanos. O famoso Freud. O pessoal tem até aquela frase que diz assim: Freud explica. Aí ele vai falar do ego, aliás, vai falar do id, do superego e do ego. E o que é isso? Ele está falando parece que tem 3 personalidades dentro da gente, né? O id, que é aquele que diz assim: vai, faz, acontece. O superego, que diz para você que é a lei dizendo para você, não faça. É a lei. E o ego tentando apaziguar, tentando equilibrar as coisas. Não é isso? Mas eu creio que Freud leu essa história aqui de Romanos, porque Paulo está tratando de um conflito que acontece desde que o mundo é mundo. Para bem para pensar, querido. O apóstolo Paulo, ele, apesar de ser um dos homens que
o homem que mais escreveu no Novo Testamento, ele em Romanos 7, ele abre as Escrituras e nos revela essa luta interior que nós enfrentamos. Ele mostra os conflitos internos. Só que esses conflitos não são sinais de derrota, são sinais de que a vida espiritual está em movimento. E eu vou te explicar daqui a pouquinho. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Versículo 23. Versículo 23, o apóstolo Paulo diz: mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra o íntimo do meu ser, contra a lei do meu entendimento. Preste atenção nisso. Ele está falando que existe algo, aqui ele usa o termo lei, mas é como se fosse uma voz, uma pessoa guerreando contra o entendimento. O entendimento diz assim: não faz isso, vai dar errado, isso é loucura. Mas por outro lado tem outra voz dizendo assim: faça, você tem que fazer. E o termo que ele usa é um termo muito forte, porque ele diz guerreando, fazendo guerra contra a lei do meu entendimento. Eu entendo, eu sei, pastor, eu sei. E o problema nosso não é porque a gente não sabe, porque hoje nós temos muita informação, hoje nós sabemos muita coisa. Dizem que uma criança hoje, com 7 anos de idade, ela hoje tem acesso a mais informações do que o imperador de Roma tinha. Então o nosso problema não é informação. O nosso problema é que mesmo nós sabendo, preste atenção nisso, mesmo nós sabendo, mas ainda enfrentamos uma lei dentro da gente dizendo assim: não, mas é dessa forma que você tem que ir. Você sabe que o correto é isso, mas eu quero fazer o errado. Você sabe que eu não posso agir assim, mas eu quero agir assim. É sobre isso que ele está falando. Paulo, ele reconhece uma lei contrária que atua no interior. A outra lei indica uma força presente, constante, que age de modo organizado, sistemático. Essa lei não é o acaso, não é uma emoção, é a presença do pecado remanescente em nós. Como assim, pastor? Pecado remanescente em nós? O pecado já não foi vencido? A Bíblia diz, Paulo vai dizer que o pecado, bem sei que na minha carne não habita bem algum, o pecado reside. A carne, quando ele fala carne, ele fala do nosso corpo. Não é o corpo que é mau em si, seu corpo não é mau, seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas o pecado, ele faz uso da carne, ele faz uso da nossa natureza, ele faz uso do nosso corpo. Para quê? Para nos tentar, para nos atrair para distante do Senhor, para tentar trazer derrota. A mente, ele diz que a mente deseja o que é de Deus. Olha só que coisa interessante. Pastor, Deus sabe que eu sou sincero, eu quero fazer o certo, mas quando pensa que não, eu estou fazendo errado. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Pastor, eu quero fazer o bem e não faço. O mal que eu não quero, olha eu fazendo, pastor. Por quê? Porque existe uma lei que guerreia contra a lei do meu entendimento. É como se fosse um cabo de guerra. O meu entendimento está puxando para um lado, mas por outro lado tem uma lei que está operando no meu corpo, que está puxando para o outro lado, e puxa forte. Puxa forte. Nós não podemos negar, Paulo não está negando isso. Perceba, Paulo já é regenerado, ele tem a lei na mente. Isso é a vontade de Deus, o desejo sincero, ele é sincero, ele quer obedecer a Deus. O crente verdadeiro, querido, o crente verdadeiro sempre deseja agradar a Deus. Amém? Se você é um crente verdadeiro, você vai desejar, você vai ter essa vontade. Senhor, como a gente cantou no começo, Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de... E andar aonde? A gente nasceu com esse propósito.
A gente nasceu para glorificar a Deus. E a gente se sente bem, é gostoso. É gostoso quando você está de bem com Deus. É gostoso quando você se derrama, quando você chora na presença dEle, quando você ora, quando você busca. Mas parece que de repente você está andando e algo te puxa para baixo. O corpo é influenciado pelo pecado e trava uma batalha contra a nossa mente. A guerra é descrita por esse verbo que Paulo vai usar. Ele vai falar guerreando. Não é uma luta leve, é um combate intenso, contínuo. O pecado, querido, ele resiste, habitando e se fortalecendo através do nosso corpo. Agora, se você sente essa luta, assim como eu, se você sente esse conflito moral, essa tensão espiritual, isso não significa que você não é salvo. Isso não significa que você não nasceu de novo. Porque às vezes as pessoas podem ficar com esse problema na cabeça, pensando: meu Deus, eu acho que eu não nasci de novo. Como é que eu nasci de novo e estou com esses pensamentos? Como é que eu nasci de novo e estou sendo tentado desse jeito? Como é que eu nasci de novo e isso está acontecendo na minha cabeça? Se esse conflito acontece na sua cabeça, isso é um sinal de que você nasceu de novo. Porque quando nós não nascemos de novo, nós não temos esse conflito moral. Você está entendendo? Você não tem esse conflito moral. Você está fazendo o errado e diz: que coisa gostosa, eu estou no erro e é isso que eu quero fazer. Quando você não tem o Espírito Santo, quando você não nasceu de novo, quando você não conhece a palavra de Deus, você faz o erro e está tudo bem para você. Quem é que hoje aqui sente vergonha de coisas erradas que faziam no passado? Levanta a sua mão. Mas no passado você gostava de fazer, não é? No passado você gostava de fazer, hoje você tem vergonha. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque hoje a sua mente está aliançada com a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo está dizendo: filho, não é esse o caminho não, o caminho é esse aqui. Hoje está se cumprindo na sua vida, no que diz a palavra do Senhor, que diz: eu vou estar atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Hoje o Espírito Santo vai nos conduzindo, mesmo quando nós enfrentamos esses conflitos internos, mesmo quando nós enfrentamos essa guerra. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, ele está atuando na sua vida, porque antes você pecava, você não tinha nem consciência que estava pecando. Antes você rolava na lama, e você achava gostoso estar rolando na lama. Hoje, se a lama toca em você, você diz: meu Deus, estou sujo de lama. Aí você corre e faz o quê? Vai se lavar. Vai se lavar. Porque você diz: esse não é mais meu lugar. Se essa é a sua situação, dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte, querido. Se essa é a sua situação, dê uma salva de palmas bem forte. No versículo 23 ainda, na parte B do versículo, ele diz assim: tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua nos meus membros. Onde é que a lei do pecado atua? Nos meus membros. Paulo descreve a sensação de aprisionamento. Ele não diz que ele está condenado, mas que ele se sente prisioneiro. A sensação de aprisionamento é característica de quem batalha, mas ainda não venceu. Ele está dizendo: olha, eu estou me sentindo prisioneiro, é um aprisionamento. Eu quero me libertar disso aqui, eu não quero mais isso. Alguns teólogos falam que Paulo estava usando a imagem que os tiranos, que homens cruéis aplicavam como punição para criminosos, para pessoas que eles odiavam. Alguns falam que na história eles chegavam, por exemplo, como punição, eles amarravam um defunto a uma pessoa viva. Você pode imaginar isso? Que castigo. E a pessoa, por onde andava, ela tinha que carregar aquele defunto, aquele morto, andava com ela.
estava acorrentada a um morto. Paulo diz: eu estou me sentindo um prisioneiro, a sensação de aprisionamento. O pecado tenta escravizar aquilo que Deus já libertou, querido. Essa batalha é porque o pecado tenta escravizar o que Deus já fez livre. Amém? Aleluia, aleluia. O pecado não reina mais, mas ainda tenta influenciar. Ele tenta prender a imaginação, o corpo, as emoções, os hábitos. O pecado, ele sempre vai atuar usando o nosso corpo. Ele vai usar nossas emoções, ele vai usar nosso corpo, ele vai usar qualquer momento de fraqueza para tentar aprisionar aquele que já foi liberto por Cristo Jesus. É por isso que Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. O pecado, o velho homem, foi crucificado com Cristo. Mas diga para o seu irmão, diga para o seu irmão assim: não pense que o pecado já morreu. Se você der uma colherzinha de chá para ele, querido, o desgraçado ressuscita. Parece que ele está morto. Pastor, venci o pecado na minha vida. Pronto, aí ele se levanta. Uma colherzinha de chá que você dá, ele parece que ele já se levanta. É por isso que nós temos que ter esse cuidado e entender contra quem nós estamos lutando. Existe uma batalha. A guerra interior pode causar sofrimento emocional e espiritual. Paulo, ele não está romantizando aqui o conflito. Ele não está jogando flores, falando da beleza do conflito. Ele reconhece dor. O crente pode ter dias de luta, momentos de queda, sentimentos de impotência. Quem é que já se sentiu assim? Pastor, às vezes eu me sinto impotente, parece que eu não tenho forças. Quando pensa que não, olha lá a situação que eu estou. Repetir o mesmo erro. Repeti o mesmo erro. Fiz besteira de novo. Você já ouviu? É claro que você nunca falou, mas você já ouviu alguém falando: fiz besteira de novo? Levanta a mão. Ok, você nunca falou não, mas você já ouviu alguém falando, né? Fiz besteira de novo. É isso que Paulo está falando. Momentos de luta, momentos de queda, sentimento de impotência. Não negue as suas lutas. Não esconda as suas fraquezas. Querido, repita comigo: quem confessa as suas fraquezas a Deus, quem confessa as suas fraquezas a Deus, não confessa pecado. Você pode dizer comigo: quem confessa suas fraquezas a Deus, não precisa confessar pecado. Pastor, o que é isso? Confesse suas fraquezas. Pastor, eu nasci de novo. Sim, nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo? Sim, mas você está lutando contra algumas coisas. Sabe por quê? Primeiro, quando você nasce de novo, Deus não tira de você a sua mente, os seus velhos pensamentos, tudo que você sabia, todas as experiências que você teve no passado continuam aí. E esses pensamentos, eles vão aflorar emoções. Às vezes um perfume vai lembrar você de coisas que você não queria lembrar mais. Às vezes uma cena, um quadro, um lugar vai trazer memória, vai trazer a sua memória coisas que você não queria lembrar mais, coisas que você não queria vivenciar mais. Então você precisa falar para o Senhor, dizer para Ele: Deus, me ajude, Senhor, eu estou com esse problema, eu estou enfrentando essa luta. E tem lutas, queridos, que são tão acirradas que você não consegue vencer sozinho, que você precisa chegar para um irmão e dizer assim: meu irmão, me ajuda, porque eu estou enfrentando uma luta. Porque perceba que essa é uma luta que é travada dentro de você. A luta está sendo travada dentro de você. Pastor, eu queria tanto ser liberto, eu queria tanto servir a Deus, eu queria tanto não mais cair. O que está te prendendo? Há uma luta que está sendo travada dentro de você. O clamor de Paulo, é o clamor de todo ser humano. Versículo 24. O que é que diz o verso 24? Olha o grito de Paulo: miserável homem que sou. Por que ele diz miserável homem que sou? Porque ele está nesse conflito de querer fazer o certo e faz o errado. Meu Deus, que situação miserável.
Alguém que quer fazer o certo, sabe que é o certo e acaba fazendo o errado. Paulo está demonstrando desespero espiritual. Miserável. Aqui não é insulto, é constatação. Não é um xingamento, gente. É uma constatação do estado espiritual. De alguém que sabe o que deve fazer, mas não tem forças para fazer o que sabe que deve fazer. É o reconhecimento de que ele não pode vencer sozinho. E eu quero que você guarde isso. Diga para o seu irmão: você não pode vencer sozinho. Você não pode vencer sozinho. Tem batalhas dentro de você que você nunca vai vencer sozinho. Nunca vai vencer sozinho. Nem mesmo o seu ego vai te ajudar. Amém? A guerra interior vai nos levar a isso. A pergunta que surge é: quem me libertará? Quem me libertará? Paulo pergunta: miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Quem é que pode me libertar? Perceba que ele não está dizendo o que. Ele não pergunta o que me libertará. Não é a filosofia, não é isso, não é aquilo outro. É uma pessoa, por isso que ele diz quem. Quem, indicando que a vitória não está nas técnicas, querido. A vitória está em uma pessoa. É por isso que evangelho não é técnica. É por isso que evangelho não é acúmulo de conhecimento. Você sabe o que é evangelho? Evangelho é relacionamento com alguém que morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai. Isso é evangelho. Evangelho é relacionamento com Jesus. Porque eu posso encher a minha cabeça de conhecimento, eu posso baixar uma enciclopédia na minha mente, mas isso não vai me libertar. Pelo contrário, eu vou ficar mais consciente do meu pecado. Porque a lei, a palavra, ela serve para me deixar consciente de quão incapaz eu sou. Você compreende isso? Quem? O conflito revela nossa total dependência de Cristo. O desespero de Paulo não nasce da falta de fé, mas da percepção profunda de que Jesus é a única resposta. Paulo conhecia a lei de Moisés. Paulo havia decorado a lei quando ele era criança. O problema de Paulo não era falta de conhecimento, gente. O problema de Paulo não era falta de conhecimento, pelo contrário, ele tinha muito conhecimento, e ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele era transgressor, ele sabia que a lei dizia não cobiçarás, mas mesmo assim ele cobiçava. Ele sabia que a lei disse não falarás mal do teu próximo, não traga maledicência, mas ele percebia que quando mal passava alguns segundos, olha ele falando o que não devia. A esperança, querido, para a nossa guerra, ela está em Cristo. Verso 25. Diga comigo: graças a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, mais forte: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. A libertação vem de Cristo e não da nossa força humana. Você quer ser liberto? A sua libertação vem de Cristo. Tudo que você viveu no passado, o diabo pode usar para aprisionar, querer aprisionar você. Porque como eu falei, você nasceu de novo, teu coração foi transformado, mas a tua mente não foi mudada. Você continua com a mesma mente do passado. Você continua com as mesmas emoções do passado. É por isso que tem muita gente que chora. E às vezes é apenas emoção. Tem gente que chora assistindo filmes, não chora? Você chorou, a Danila chorou assistindo Titanic, vendo o Leonardo DiCaprio se morrendo afogado ali. Chorou, não foi?
As pessoas choram. E o diabo vai usar as nossas emoções, vai usar as nossas experiências. Se alguém, por exemplo, no passado, ele se envolveu muito com promiscuidade, se ele foi adúltero, se ele foi um prostituto, se ele se envolveu, seja lá com qualquer tipo de pecado sexual, homossexualidade, ou qualquer tipo de pecado, quando essa pessoa nasce de novo, aquelas experiências que ele teve continuam com ele. As experiências, as lembranças, as memórias que ele adquiriu continuam ali dentro. E o diabo vai tentar na área que você praticava, na área que você tinha fraquezas. Ele vai continuar tentando você. E aí você vai estar nesse conflito. Meu Deus, eu sou crente. Eu sou crente, Senhor, mas estou sendo tentado nessa área. Estou sendo tentado com aquela mulher. Ou mesmo que seja um homem, estou sendo tentado por aquele homem. Se você viveu o homossexualismo, isso vai bater na sua porta. Se você viveu essas coisas, isso sempre vai bater na sua porta. Assim como alguém que viveu na promiscuidade, alguém que usou drogas. Qualquer tipo de pecado. São portas que o diabo usa para manter a prisão, para nos manter no aprisionamento. É por isso que nós precisamos de Jesus. Cristo é a nossa salvação. Cristo é a resposta para a pergunta que Paulo estava fazendo: quem me libertará do corpo desta morte? Aleluia, aleluia. Quem me libertará? É o poder da cruz, é o poder de Jesus, é o poder do sangue de Jesus que consegue, que pode nos libertar e nos fazer livres. Aleluia. Verso 1 do capítulo 8, a palavra do Senhor diz: agora pois, nenhuma condenação há. Agora pois, nenhuma condenação. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você percebe? Aí ele diz assim: eu estou nesse conflito. Quem é que pode me libertar? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo já não há condenação para aqueles que estão nele. Já não há condenação, querido. Sabe como é que eu vou vencer essa batalha? Eu vou vencer essa batalha com a ajuda dele. Jesus, antes de voltar para o céu, ele diz assim: ó, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Essa batalha vocês não vão precisar lutar sozinhos. Lembrem, vocês não vão precisar lutar sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, e Ele estará dentro de vocês. O problema é que às vezes a gente esquece que nós não precisamos lutar sozinhos. Nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo, que pode nos dar forças, pode nos capacitar a vencer as batalhas. Aleluia. É o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sabe o que te liberta da lei do pecado? É a lei do Espírito, é o direcionamento do Espírito, é a vida no Espírito, é o relacionamento no Espírito, é a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. É essa comunhão, é esse relacionamento com o Espírito Santo. A lei do Espírito. A guerra continua, mas agora nós temos a presença do general invencível dentro de nós. A guerra continua, mas agora eu sei que eu tenho dentro de mim alguém que é maior do que o mundo. É por isso que João, quando escreve, ele diz assim: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pode dizer amém? Diga para o seu irmão: maior é o que está em você do que o que está no mundo. Diga: o general que nunca perdeu uma batalha está dentro de você. Pergunta para ele: você quer vencer essa guerra?
recorra ao general. Não existe batalha que não possa ser vencida. Não existem cadeias que não possam ser quebradas. Não existem grilhões que não possam ser despedaçados. Mas não é você sozinho, é você com Ele. Aleluia, aleluia. Você não luta sozinho. A graça para a sua fraqueza, força para os seus dias difíceis, vitórias em Cristo Jesus. Existe uma graça de Deus para você, querido. Agora preste atenção. A Bíblia diz assim: Deus resiste a soberbos. Pastor, o que é soberbo? Soberbo é a pessoa que acha que não precisa dele, não precisa do Espírito Santo, não precisa da ajuda dos céus. Deixa eu dizer mais uma vez: você sozinho não consegue. Mas se você buscar a Ele, se você se humilhar, se você buscar ao Senhor, se você disser para Ele: Senhor, eu não consigo sozinho, a Bíblia diz que Deus vai derramar uma graça sobre você. Coisas que você achava que eram impossíveis, serão possíveis, porque a graça de Deus será derramada sobre a sua vida. Prisões que você carregava por tanto tempo, você vai ver essas prisões sendo quebradas, despedaçadas. Você achava que era impossível acontecer tal coisa, e vai ser possível, sabe por quê? Porque agora você está recorrendo ao Espírito Santo que habita dentro de você. Aleluia, dê uma salva de palmas do Senhor. Aleluia. A graça a favor de Deus para os humildes. Deus resiste a soberbos, mas Deus dá graça a pessoas humildes. Paulo ele nos mostra que a guerra interior ela é real, ela é intensa, ela é inevitável, acontece com todos nós aqui, mas ela não é sinal de que você não tem relacionamento com Deus. Nós vimos que é um sinal justamente contrário, é um sinal da vida espiritual, porque só quem é de Deus deseja as coisas de Deus. Amém? Se você é de Deus, você deseja as coisas de Deus. Você diz assim: pastor, eu quero tanto servir a Deus. Pastor, eu desejo tanto servir a Deus. Aleluia. A sensação de prisão, querido, não é o fim. Estou me sentindo aprisionado. Não, isso não é o fim. O clamor sincero. Agora perceba que a solução vem justamente quando Paulo dá esse grito. Quando Paulo diz assim: miserável homem que sou. Você sabe quando é que você realmente é liberto? Quando você percebe a sua miséria. Você sabe quando você realmente é liberto? Quando você percebe a sua fraqueza. Percebe que você gostaria de ser um marido melhor e não consegue. Percebe que você gostaria de não trair sua esposa, mas você trai. Percebe que você gostaria de não mentir, mas você acaba mentindo. E aí você diz assim: miserável homem que sou, quem é que pode me ajudar? Quem vai me ajudar a deixar de ser assim? Você não procura desculpas, você procura aquele que pode te ajudar. Diga: eu não quero desculpas. Diga: eu não quero desculpas. Eu quero aquele que pode me ajudar. Então, quando você reconhece isso, Cristo, Ele é a resposta para a sua libertação. O relacionamento com o Espírito Santo passa a ser a resposta para o seu clamor. Você vai acordar de manhã e você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda durante esse dia. Eu não consigo sozinho. Amém? Você vai acordar amanhã e vai dizer assim: Espírito Santo, me ajuda porque eu não consigo sozinho, preciso do Senhor. Aí ele vem: bora lá, companheiro do caminho, companheiro de jornada. Aleluia. Quando for tentado, Espírito Santo, me ajuda, estou sendo tentado aqui e eu não quero mais isso para a minha vida. Graça de Deus, favor de Deus. Você vai desenvolvendo um relacionamento com Ele. Você vai desenvolvendo relacionamento com Ele. Você vai conversando com Ele. Você vai falar com Ele. Amém?
andando, caminhando, dirigindo, correndo na esteira, na academia, fazendo seja lá o que for, você vai desenvolver relacionamento com Ele. Você vai falar os problemas, você vai falar suas lutas. Ele é o seu melhor amigo. E Ele vai ajudar. Você vai precisar dizer para Ele: Espírito Santo, tem muita coisa dentro de mim que é lixo, eu quero colocar para fora. Amém? Quantos de vocês sabem que tem alguns lixos na sua casa que precisam ser jogados fora? Mas precisamos da ajuda. Tem coisas que a gente gosta de se apegar, né? Você conhece gente que se apega a lixo? Você conhece pessoas que são acumuladoras? Ah não, isso aqui não. Talvez um dia eu precise disso. Você conhece gente assim? Talvez um dia eu precise disso. Não, isso aqui também não. Talvez eu possa precisar também. Um dia eu posso precisar daquilo outro. O Espírito Santo quer fazer uma mudança na sua vida. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Tem batalhas aí? Tem. O Espírito Santo quer dar vitória. A guerra, ela não termina em derrota. Ela termina em Cristo Jesus, amém? Eu vou repetir de novo, essa guerra ela não vai terminar em derrota, ela termina em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma obra na sua vida e Ele vai terminar essa obra que Ele começou, amém? Ele não vai desistir de você, Ele começou uma obra. Se você deseja ser liberto, se você quer ser curado, quer ser restaurado, basta pedir a Ele, e Ele vem ao teu encontro, Ele vem ao teu socorro, querido, em nome de Jesus. Dó maior, aleluia, aleluia.